arquitetura e urbanismo é uma profissão que vai te levar para além dos nossos horizontes tradicionais de todos os dias, porque o arquiteto e urbanista é aquele profissional responsável por, de uma certa forma, transformar ideias em realidade. Então, se você um dia pensa numa residência onde você gostaria de morar, um arquiteto vai realizar esse projeto. Se você pensa num tipo de cadeira onde você poderia sentar, muito provavelmente um arquiteto ou até um designer vai fazer esse projeto da cadeira. Se você imagina uma cidade onde você gostaria muito de morar, de habitar, de transitar, muito provavelmente um arquiteto urbanista vai projetar essa cidade. Então eu sempre falo, eu brinco, né, principalmente para provocar os nossos amigos engenheiros. Eu falo assim, Deus é o arquiteto do universo, né, o que a gente fala. Arquiteto também é só um pouquinho exibido, viu? Então Deus é o arquiteto do universo. Por quê? Porque é o grande criador, não é? Então o arquiteto, nesse sentido, ele realmente é um grande criador. E por isso a profissão é tão apaixonante, porque toda pessoa que cria, ela não para de evoluir, não é? Então a cada momento ela está colocando um desafio diferenciado e está solucionando esse desafio, e quando a gente soluciona um desafio a gente já está cheio, a gente quer ir para o próximo, e assim vai indo, e eu falo que é uma profissão que tanto a profissão quanto o profissional não envelhecem. Eu comento que eu admiro muito o já falecido Oscar Niemeyer, né? E aí todo mundo pergunta para mim, por quê? Porque você gosta das obras, das formas curvas? Eu falo, não, até gosto das obras dele, mas com 103 anos ele ia para o escritório. Aí o pessoal dá até risada quando eu falo isso, fala, mas não é por causa das obras? É também. Mas uma pessoa que com 103 anos vai para o seu escritório, ela precisa gostar muito do que ela faz, não é? Então, o curso de arquitetura e urbanismo, ele é um curso apaixonante. Então, acho que isso é muito importante da gente colocar. Muitas vezes os nossos alunos entram no curso, às vezes entram um pouco inseguros, primeiro ano é aquele, não sei, né? Quando vai chegando no segundo, terceiro ano, eles falam, não, realmente é o que eu quero, eu estou aprendendo muito mais do que achei que aprenderia, e é uma profissão que abre os horizontes. O curso tem duração de 5 anos, não é? Desses 5 anos, 4 anos são de disciplinas regulares e o último ano a gente tem o trabalho final de graduação. Como os arquitetos são, né, diferenciados, a gente não fala TCC, a gente fala trabalho final de graduação. Não, eu estou brincando, mas tem uma diferença mesmo. Nos primeiros anos, você tem disciplinas um pouco mais básicas, mas dentro da arquitetura, elas são, digamos assim, disciplinas progressivas. Então, você vai ter informática aplicada, que não é informática comum, é informática aplicada ao projeto, 1 no primeiro semestre, 2 no segundo, 3, 4, e assim vai indo. Da mesma forma, você vai ter expressão, que é uma disciplina ligada à parte de representação gráfica, aí você vai ter a expressão 1, 2, 3, 4, 5. Sistemas, que é uma disciplina mais ligada à parte de estruturas, que também tem 1, 2, 3, 4, 5. Conforto ambiental, o nome já diz, que fala das relações de conforto dentro e fora das edificações, também vai progredindo conforme o curso. E as disciplinas que a gente fala que são as disciplinas centrais do curso de arquitetura e urbanismo, que são projeto arquitetônico e projeto urbanístico. E, da mesma forma, elas vão evoluindo em grau de dificuldade, não é? E de abrangência conforme os anos vão avançando. 4 anos de disciplinas sequenciais e no último ano a gente faz o trabalho final de graduação, que a gente só tem uma outra disciplina, que é a metodologia científica, que dá suporte ao trabalho final de graduação, onde cada aluno individualmente vai fazer um trabalho desde a conceituação teórica até o projeto final. E esse aluno vai ter 2 bancas, uma banca de avaliação no meio do ano e uma banca de avaliação no final do ano. E ele vai produzir um material que vai ficar à disposição para consulta de outros profissionais ou outros alunos que queiram conhecer mais aquele assunto. Então, é um momento que, de uma certa forma, a gente costura todos os conhecimentos do curso de arquitetura e eles são expressos, digamos assim, através de um projeto único.
Esse projeto pode ser o projeto de uma creche, pode ser o projeto de uma escola, um projeto de um edifício multifuncional, um projeto de um centro comercial, enfim, projetos mais variados possíveis. E até intervenção, por exemplo, em urbanização de comunidades carentes, de áreas irregulares, que é uma área muito interessante e que ainda tem poucos profissionais que trabalham nela. Ela representa um bom mercado de trabalho, inclusive. Além de ter um lado que é uma necessidade social, representa um grande mercado também de trabalho, porque essas pessoas estão muito desassistidas no nosso país. É necessário saber realmente ser muito bom desenhista para fazer o curso de arquitetura ou não? Nem hipótese alguma. Ontem ainda nós fizemos uma oficina, porque tá até engraçado com esse período de quarentena, a gente está inventando um monte de outras atividades, né? Arquiteto só inventa. Então posso fazer um merchandising? Claro, Tem deve. o Café com Arquitetura, toda quarta às 17 horas, ele é online, aí no site da Unisanta tem lá o link para vocês entrarem, os professores da arquitetura, alunos da arquitetura, e outras pessoas que estejam interessadas por assuntos ligados à arquitetura e urbanismo podem participar. Então já é um canal muito interessante para vocês irem tirando dúvidas. E cada Café com Arquitetura a gente escolhe um tema ou uma atividade. Bom, o Café com Arquitetura de ontem contou com a professora Márcia Santos, que é uma artista plástica muito conceituada, que é professora do nosso curso, e ela deu ela fez uma espécie de uma oficina sobre desenho mesmo, e sobre desenhos assim espontâneos. A gente até deu o exemplo das nuvens, né? Que às vezes você olha as nuvens e começa a imaginar desenhos que poderiam ser feitos com aquelas nuvens, ou luz e sombra, quando a luz atinge um objeto, tem a sombra, e o que isso remete. Então, seria o desenho mais primordial, mais instintivo. Básico, né? Mais básico. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei desenhar. Bom, você não sabe desenhar primeiro porque, infelizmente, nas escolas tradicionais, as pessoas sempre repreendiam os alunos falando isso é o certo, isso é o errado. Em desenho não tem o certo, não tem o errado. Em segundo lugar, você precisa saber se expressar, não é? Então, a questão não é o desenho em si. Eu não sei desenhar esse prédio à mão. Não importa. Se você fizer alguns traços e esses traços demonstrarem o que é cheio, o que é vazio, onde estão as cadeiras, onde estão as janelas, onde está essa parte da mesa, onde fica a projeção. Às vezes, alguns traços muito simples expressam essa ideia. Eu dou aula de projeto urbanístico há muitos anos e eu falo que eu desenho mal, eu não desenho bem, mas eu me expresso bem. Então, quando eu desenho meu homenzinho lá, com 3, 4 tracinhos, todo mundo sabe que é uma figura humana. Ou quando eu desenho uma laje com alguns pilares, todo mundo sabe que é uma cobertura que está num espaço livre de uso coletivo. Então, não precisa saber desenhar. Talvez a gente recupere a capacidade que os alunos têm, a capacidade natural que os alunos têm de desenhar. Não é? Então, esse é um grande avanço também. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela funciona no 5º e 6º andar do Bloco M. No 5º andar nós temos salas de aula tradicionais e nós temos também alguns laboratórios. Nós temos um laboratório de iluminação e de conforto termoacústico, que é comandado pelo professor César. Nós temos um heliodome que está em fase final de conclusão. O que sendo seria esse feito heliodome, exatamente. Um nome a gente difícil, vai falando né? assim, achando que todo mundo sabe. Heliodome é o seguinte, vamos imaginar a trajetória do Sol. Então, essa trajetória do Sol, ela faz mais ou menos um arco no céu. E aí o que acontece? O Sol vai iluminando as edificações em ângulos diferenciados, conforme a época do ano e conforme a hora do dia. Então, eu faço uma maquete, um modelo de uma edificação, por exemplo, e eu quero saber se algumas janelas serão ou não iluminadas pelo Sol num determinado período do dia. E o heliodome, ele é um aparelho, que na verdade é um arco, né? E esse arco ele vai, através de uma luz, simulando a posição do Sol, hora a hora, conforme o período
do ano, verão, inverno, etc. Tá? Então, nós temos esse heliodome, que está sendo feito aqui na Unisanta mesmo. Nós temos uma maquetaria, uma sala onde os alunos podem fazer esses modelos em escala. Nós temos 2 laboratórios de informática, os quais a gente usa, um deles com máquinas de última geração. Por que a gente gosta de falar isso? Porque, de novo, os arquitetos urbanistas, por serem muito enjoados, têm programas que só vão rodar em máquinas muito boas. E a universidade, há um ano atrás, fez um investimento muito grande em boas máquinas, e essas máquinas são da arquitetura, isso está sendo gravado, porque os arquitetos precisam dessas máquinas. Estou brincando assim, mas é um orgulho que a gente tem de poder rodar vários programas em que em outros computadores eles não conseguiriam ser processados. Então, isso agrega valor ao curso e também os alunos se sentem muito mais confortáveis, porque não é todo aluno que vai ter um computador em casa ou um computador que tenha a capacidade necessária para rodar determinados programas. O nosso ateliê ele serve para aulas de projeto, principalmente, né? Ou até para oficinas, para aulas mais livres, mais interativas. E o ateliê, a gente sempre fala que no curso de arquitetura, ele é o coração do curso de arquitetura. Às vezes fala assim, mas onde é a aula do professor tal mesmo? Passa lá no ateliê e pergunta para alguém, porque todo mundo sabe, né? Então, todo mundo fica meio que girando em torno do ateliê. E isso cria uma ambiência muito gostosa com o curso, né? Uma identificação dos alunos até com o próprio espaço. Engenharia civil ou arquitetura? Qual escolher? Por que devo entrar nesta área ou na outra? Isso tem a ver com as aptidões, com aquilo que eu gosto, né? Traz, às vezes, um pouco de confusão até na atuação. O senhor poderia dar essa explicação para a gente? Bom, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, elas são profissões, vamos dizer que são primas, não é? Elas trabalham em conjunto. Seria muito difícil um arquiteto projetar um edifício sem ter um engenheiro que fizesse o cálculo estrutural, por exemplo, desse edifício, não é? E tem algumas áreas, por exemplo, projetos de pontes, onde o projeto estrutural é muito pesado. Esse o arquiteto, normalmente, ele nem entra, é um engenheiro civil. Como tem muitas áreas que, basicamente, é o arquiteto que faz, o arquiteto e urbanista. Por exemplo, planejamento urbano é uma coisa que só o arquiteto e urbanista faz. O engenheiro pode entrar, talvez, como um engenheiro da área de saneamento, mas ele vai entrar como um apoio desse planejamento que o arquiteto e urbanista está fazendo. Uma outra questão, e aí eu vou ser bem prático, as pessoas falam assim, eu não gosto muito de matemática, né, nas feiras de profissões. Tem muita matemática na arquitetura? A arquitetura tem um pouco de tudo. Tem um pouco de matemática, tem um pouquinho de cálculo, tem muita geometria, tem desenho, tem história, enfim, é uma faculdade multidisciplinar. Engenharia civil ela é mais focada, não é? E é mais focada para essa questão das estruturas, dos cálculos. Então, quem trabalha com engenharia civil vai ter que gostar muito de matemática. Então, essa já é uma diferença bem grande.